Olá, eu sou o Lucas Oliveira Aquino, essa é a minha terceira prova de transferência de calor 1, a prova que trata de geração de calor. Eu vou falar um pouco sobre a ideia básica atrás de cada uma dessas questões aqui. Começando na número 1, ele pede para a gente considerar uma parede plana que tem duas temperaturas superficiais mantidas, T1 e T2. E ele fala que a espessura dessa parede é 2L e é um gradiente de temperatura em função da geração de calor Q uniforme. Ele pede que a gente derive uma expressão para a distribuição de temperaturas T de x. Aqui a gente seta os x igual a zero no meio da parede. Para um lado a gente vai ter menos L, para o outro a gente vai ter L. A gente utiliza a equação geral da condição de calor para coordenadas retangulares, descarta os termos que a gente não vai utilizar e a gente fica com essa equação aqui que vai deixar de ser parcial. Integra ela duas vezes para encontrar o T de x. A gente vai ter um problema que vai ter as duas constantes das duas integrações, né? A gente utiliza as nossas condições de contorno e um problema de valor inicial, para a gente poder encontrar o C1 e C2. A gente utiliza x igual a menos L, x igual a L, obtém essas duas equações A e B, soma elas e resolve para C1 e C2. Beleza. Encontrando C1 e C2, a gente substitui na nossa equação geral de novo, né, a T de x, e obtém essa equação aqui, simplifica, a gente tem isso aqui. Se a gente tivesse a mesma condição de contorno, se a gente tivesse uma condição de contorno onde T1 fosse igual a T2, ia simplificar bastante essa equação, porque aqui a gente vai ter uma subtração que vai ficar zero nesse termo, e aqui a gente vai ter soma dividido por 2, então a gente vai ter essa equação aqui, que foi exatamente o que ele pediu. Na número 2, a geração de calor por unidade de volume em uma parede plana de espessura 2L varia de acordo com essa expressão que ele deu para a gente. Normalmente ele pede que a gente coloque o x igual a zero no meio da parede e dessa vez a temperatura dos dois lados é igual. A gente utiliza a equação geral da condição de calor novamente para coordenadas retangulares, utiliza para as nossas hipóteses, descarta os termos que a gente não vai utilizar, fica com essa equação, separa e integra ela duas vezes para encontrar o t de x. A gente vai ter novamente que resolver esse problema das duas constantes. A gente utiliza as equações que a gente já teve contato, né? A primeira integral e a segunda integral. A gente usa a primeira para encontrar o C1, a gente usa a segunda para encontrar o C2, substitui C1 e C2 no asterisco, e aí a gente encontra essa equação aqui, simplificando essa equação aqui. A expressão para a perda total de calor a partir da superfície da parede por unidade de área é dada por essa equação grandona aqui, onde x igual a L. A gente resolve ela, isola para Q sobre A, e a gente tem essa equação aqui do jeito que ele pediu na questão 2. Na número 3, a geração, ele pede considerar que cilindros com compostos de reações nucleares de dimensões igual a 1 metro, L igual a 1 metro, diâmetro igual a 5,5 centímetros, produzem calor a uma taxa de 2,1 vezes 10 a 8 watts por metro cúbico. Determine quanto de calor é liberado para cada cilindro. Bem, nessa equação aqui a gente vai ser um pouco, nessa questão vai ser um pouco parecido com a 1 e 2, só que dessa vez a gente vai ter coordenadas cilíndricas. A gente tem bastante dados sobre o exercício. A gente pega aqui a equação geral de condição de calor para a coordenada cilíndrica, resolve ela do jeito que a gente precisa, separa e integra ela duas vezes a fim de encontrar o T de R. A gente vai ter de novo os dois problemas com as constantes 1 e 2. Encontra C1, encontra C2, aqui utilizando R igual a R0. Bem, dessa forma a gente substitui C1 e C2 de novo na equação. A gente vai obter isso aqui. A taxa da perda de transferência de calor no tubo, a gente utilizaria de Fourier, por essa equação aqui. Só que dessa vez a gente já vai ter os dados e a gente desenvolve e encontra 498,924 kW. Bem, na número 4 é uma questão um pouco mais extensa. A número 4 é uma questão bem tranquila. O calor é gerado em uma placa de cobre quadrada do lado 3 cm e uma taxa de calor 33,5 megawatts por metro cúbico. Ele deu a temperatura ambiente, pediu para que a gente encontrasse a temperatura de superfície. É simples, a gente utiliza essa equação aqui e faz um algebrismo basicamente, iguala essas duas equações para a gente encontrar o T de S, a gente utiliza as duas equações para a gente encontrar o T de S, a gente tem bastante dado da questão, ele deu quase tudo, e aí a gente simplesmente resolve aí matematicamente. O T de S vai ser igual a 307,143 graus Celsius. Na número 5, que essa sim é uma questão bem mais extensa,
É um aquecedor elétrico que tem um fio de aço inox. Ele pede para que a gente encontre bastante coisa aqui, sabe que a temperatura ambiente chegou a 90 graus, a gente vai ter coordenadas cilíndricas nesse problema. Ele deu aqui o calor produzido, bastante variável. A gente sabe que o K do aço inox a gente encontra na tabela, esse valor aqui. Então a gente vai aqui utilizar a equação de geração de calor por unidade de volume, que é dada por essa equação aqui. A gente utiliza a equação geral também dentro das nossas hipóteses e descarta os termos que a gente não vai utilizar. Chega até aqui, a gente separa essa equação e integra duas vezes para encontrar o T de R. Chega aqui, a gente vai ter o problema de encontrar novamente as duas constantes. Utiliza a primeira integral para encontrar a C1 e coloca R igual a R0 nessa segunda equação para a gente encontrar o C2. A gente substitui C1 e C2 novamente na solução geral e a gente vai ter essa equação aqui. A transferência de calor por convecção, a gente sabe que é dada por essa fórmula. Desenvolvemos, a gente separa aqui temperatura de superfície menos temperatura ambiente. A gente sabe que a temperatura entre o fio e a superfície é dada por essa equação aqui, então, agora, né? A gente separa ela, a gente soma as equações asterisco e 2 asterisco para a gente encontrar também equações dependentes desses valores. A gente aplica o 1 asterisco, que é a nossa solução geral, em 4 asterisco, que é essa equação aqui, para a gente encontrar essa equação 5. Bem, todo esse algebrismo a gente faz para encontrarmos uma equação dependente do L, que é o comprimento do fio que ele pede para a gente descobrir, e outra equação dependente do R0, que é outra dimensão que ele pede para a gente descobrir. Então, no momento que a gente consegue essas duas equações, a gente substitui os valores e encontra o R0 igual a 0,00163 metros. A gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, multiplica esse valor por 2, 3,26 milímetros. Tem que ser a bitola do fio que ele pediu lá na questão. O comprimento do fio, a gente também já encontrou uma equação para ele, e a gente sabe que ele tem que ser 0,5342 metros. E ele pede para a gente discutir quais os efeitos da redução do coeficiente de transferência de calor, quais os efeitos que ele vai causar. Bem, reduzir o coeficiente de transferência de calor implica no aumento do diâmetro e no comprimento do fio, e aumenta a temperatura da superfície do fio. Bem, na número 6, é um material esférico de raio igual a 5 cm com condutividade térmica igual a 14,5 watts por metro quadrado Kelvin. É radioativo e gera calor a uma taxa constante Q igual a 5,5 vezes 10 a 7 watts por metro cúbico. A gente considera essas hipóteses aqui. Dessa vez a gente vai ter um problema de coordenadas esféricas. A gente traz para a equação geral da transferência de calor em coordenadas esféricas, utiliza as nossas hipóteses para descartar os termos que a gente não vai precisar. A gente vai chegar até aqui. Aí nas condições de contorno a gente vai considerar que T de R0, sabendo que o R0 aqui é o raio nominal dessa esfera, vai ser igual a TS, né, que ele deu a temperatura de superfície 105 graus Celsius. E dt sobre dr de R0, quando R igual a 0, é igual a 0. Bem, aqui na B, ele pede para a gente obter uma relação para variação de temperatura na esfera via resolução de equação diferencial. A gente vai trazer essa equação aqui, que a gente encontrou lá, né, na solução geral, vai integrar duas vezes, obter isso aqui, a gente vai atrás das constantes C1 e C2, enquanto C1 e C2 traz de volta para a equação geral e para a solução geral, e temos essa equação aqui do jeito que ele pediu. Na C, ele pede para determinar a temperatura no centro da esfera. A gente simplesmente coloca T igual a T de 0, né? Coloca 0 aqui no raio e resolve essa equação, que a gente já tem tudo. Um ponto que eu tenho no centro da esfera 1685,46 graus Celsius. Na 7, a superfície externa de um fio de cobre de diâmetro igual a 2 milímetros é exposta a um ambiente de temperatura 95 graus Celsius. Então a gente tem bastante dado. A gente tem a condutividade que a gente encontra na tabela, porque a gente sabe que é um fio de cobre. Então a gente vai lá, que está uma vista da seção transversal do fio. Um problema de coordenadas cilíndricas. A gente traz a equação geral da condução de calor. Da mesma forma, a gente utiliza os termos que a gente precisa, deixa de ser uma equação parcial. A gente separa eles da forma adequada para encontrar T de R, integra duas vezes.
a gente vai ter que encontrar de novo C1 e C2. A gente utiliza a primeira derivada, encontra C1, coloca o R igual a R0 aqui para encontrar C2, que é onde a gente vai ter, né, o valor inicial. Voltando aos valores de C1 e C2, equação geral, a gente vai ter essa equação aqui, chama ela de asterisco. Sabendo que a equação, que a geração de calor por unidade de volume é dada por essa equação aqui, a gente vai encontrar, a gente vai isolar ela para Q. A transferência de calor por convecção é dada por isso aqui, a gente isola também ela para Q. Iguala as duas, que vai ser Q igual a Q, a gente iguala as duas e obtém isso aqui. A gente separa para ter temperatura de superfície menos temperatura ambiente e vai ter essa equação. A gente soma a equação geral que a gente tem com essa equação que a gente encontrou, vai obter isso aqui. A gente obtém o valor para a geração. Com isso, como sabemos que o Q é igual a PE, que é igual a resistência vezes a corrente, a gente isola a corrente e resolve isso aqui. Substitui 2 asteriscos em 5 asteriscos, que é essa equação, para a gente encontrar a corrente. Né? A gente pega o valor do Q que a gente encontrou lá em cima e coloca aqui. Resolve essa equação que a gente tem agora, todos os valores, e encontra o valor para a corrente, foi exatamente o que ele pediu no número 7, que é igual a 573,91 amperes.